O peso de ser alguém. Existe uma construção silenciosa que acontece ao longo de toda a vida. A construção de um eu. Não nascemos com uma identidade definida. Não existe no início um nome carregado de significado, uma personalidade consolidada ou uma narrativa sobre quem somos. Existe apenas experiência, mas com o tempo começamos a ser nomeados, definidos, classificados. Alguém diz quem somos. Depois, aprendemos a repetir isso. E, eventualmente, passamos a acreditar. Você é assim. Você é aquilo. Você deveria ser isso. E, pouco a pouco, vamos reunindo fragmentos. Preferências, traços de personalidade, memórias, conquistas, fracassos, opiniões. Tudo isso começa a se organizar em torno de uma ideia central. Eu sou alguém. Essa ideia parece sólida, mas ela é construída. E tudo que é construído precisa ser mantido. Aqui começa o peso. Ser alguém não é apenas existir. É sustentar continuamente uma imagem. É lembrar quem você acha que é e agir de acordo com isso. É proteger essa identidade contra tudo que possa ameaçá-la. É justificar comportamentos, defender opiniões, evitar contradições. Porque qualquer incoerência não é apenas desconfortável. Ela é percebida como um risco àquilo que você acredita ser. E assim surge uma tensão quase constante, uma necessidade silenciosa de coerência. Mas a vida não é coerente. A experiência humana é dinâmica, contraditória, mutável. Sentimos coisas opostas. Pensamos de formas diferentes ao longo do tempo. Mudamos de perspectiva, de valores, de desejos. E ainda assim, tentamos manter uma identidade fixa. Isso cria um conflito inevitável. De um lado, a realidade fluida da experiência. Do outro, a rigidez da identidade construída. E para manter essa identidade, começamos a fazer ajustes sutis. Escondemos partes de nós que não se encaixam na imagem que queremos sustentar. Adaptamos comportamentos para corresponder às expectativas externas. Evitamos situações que possam revelar inconsistências. Reprimimos dúvidas para preservar certezas. Mas nesse processo, algo essencial se perde: a espontaneidade. Porque aquilo que surge naturalmente nem sempre está alinhado com aquilo que decidimos ser. Então começamos a viver de forma filtrada. Cada ação passa por uma espécie de validação interna. Isso combina com quem eu sou? E essa pergunta, embora pareça inofensiva, limita profundamente a experiência, porque ela não permite descoberta. Apenas repetição. Repetição de padrões. Repetição de respostas. Repetição de uma identidade que já foi definida. O problema não é ter uma identidade. O problema é acreditar que ela é fixa. Quando acreditamos que somos algo definido, passamos a viver como se precisássemos provar isso o tempo todo. Se você se vê como inteligente, precisa sustentar essa imagem. Se vê como forte, não pode demonstrar fraqueza. Se vê como bem-sucedido, não pode falhar. E assim, cada rótulo se transforma em uma obrigação invisível, mas constante. Isso gera um tipo de cansaço que muitas vezes não sabemos nomear. Um cansaço de sustentar quem acreditamos ser. E talvez seja por isso que momentos de anonimato trazem alívio. Quando ninguém nos conhece, quando não há expectativas, quando não precisamos corresponder a uma imagem, algo relaxa. Porque por um instante não precisamos ser alguém. Podemos apenas existir, sem papel, sem performance, sem narrativa. Mas esse estado raramente é sustentado. Logo retornamos à estrutura, ao nome, à história, à identidade. E continuamos carregando o peso. Mas existe uma possibilidade diferente. Uma que não exige destruir a identidade, mas enxergá-la com clareza. Perceber que o eu não é uma entidade fixa, mas um processo. Um conjunto de experiências que estão constantemente se reorganizando. Um fluxo. Quando essa percepção se aprofunda, a relação com a identidade muda. Ela deixa de ser uma prisão e passa a ser uma ferramenta. Você pode usá-la quando necessário, em contextos sociais, profissionais, relacionais. Mas não precisa se confundir com ela. Isso abre espaço para algo raro. A flexibilidade existencial. A capacidade de ser múltiplo. De mudar sem sentir que está se traindo.
de contradizer a si mesmo sem entrar em colapso interno, de não saber quem você é, sem que isso gere desespero. Porque talvez a necessidade de uma identidade fixa seja apenas mais uma tentativa de controle, uma forma de tornar previsível algo que, por natureza, não é. E quando essa necessidade diminui, algo curioso acontece. A autenticidade começa a surgir, não como uma versão ideal de si mesmo, mas como uma expressão direta da experiência no momento presente, sem filtro excessivo, sem tentativa de encaixe, sem necessidade de coerência absoluta. Isso não significa ausência de direção, mas significa ausência de rigidez. E nesse espaço, o peso diminui, porque você não precisa mais sustentar uma imagem constante, não precisa mais provar quem é, não precisa mais defender uma identidade contra a própria mudança. Talvez a liberdade não esteja em descobrir quem você é, mas em perceber que você não precisa ser uma coisa só. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.